Bom dia. Hoje a gente vai entrar numa escola que também, assim como a escola matemática, tem uma série de características que não a caracteriza exatamente como a escola em si, em que todos os autores a seguem de forma a usar a mesma metodologia ou fazer uma escola de pensamento. É mais assim, uma série de autores diferentes que utiliza uma série de metodologias bem diferentes para um objetivo em comum, que é a escola da economia do bem-estar. Não é exatamente uma escola, mas é a ideia de estudar como o processo econômico, como os mercados, como a sociedade, como o Estado pode se organizar para tentar gerar o maior bem-estar possível para a população. Então, a ideia da economia do bem-estar é a ideia de que vários autores diferentes se debruçaram sobre esse problema e pensaram como é possível organizar uma economia de forma a que o máximo de bem-estar possível seja gerado. Então, basicamente, essa escola, não é exatamente uma escola em termos tradicionais, procura se basear nos seguintes princípios. Primeiro, tentar definir o que é bem-estar. Como é que a gente pensa em termos de otimização do bem-estar? O que é otimizar o bem-estar? Esse é, talvez, o primeiro aspecto, né? O que é bem-estar? E como definir otimização de bem-estar? Então, essa me parece ser a questão, talvez seja a questão principal, como definir bem-estar, como otimizar bem-estar, né? Então, essa é uma das questões centrais. O que é bem-estar, como definir e como alcançá-lo, né? O segundo aspecto é, existem barreiras ao bem-estar? Que barreiras são essas? Como a gente consegue pensar em termos de quais são as barreiras que impedem o bem-estar de ser alcançado? Então, basicamente, essas são as duas questões que caracterizam a forma como a gente vai pensar em termos de bem-estar. Certo? Então, aqui, pronto. Assim é melhor. Obviamente, a gente está de forma bastante livre chamando isso de escola, não é exatamente uma escola, mas são uma série de economistas diferentes que procuraram trabalhar essa questão do bem-estar. Um dos primeiros economistas que procurou trabalhar isso foi o economista Vilfredo Pareto. Ele era um economista italiano, na verdade. Ele nasceu em Paris, na França, mas de pai italiano, portanto, tinha nacionalidade italiana e viveu uma parte significativa da sua vida na Itália, outra parte na Suíça, tendo nascido na França, né? Mas a ideia básica do Pareto era o quê? O Pareto pegou as curvas de diferença de Edwards e pensou na seguinte questão. Um momento. Só um momentinho. Aqui. A gente pegar isso, talvez a gente consiga ver com mais facilidade, né? O que são as curvas de diferença? As curvas de diferença são isso aqui, né? Então, pegando essas curvas de diferença, o que o Pareto pensou? Como o Edworth pensou em termos de curvas de diferença, quanto mais distante da origem, maior vai ser o bem-estar do indivíduo, né? Só que a gente se depara com um problema. Que problema é esse? Esse problema é o problema da
é maximização da utilidade. Como é que a gente maximiza a utilidade nesse sentido? Nós temos uma restrição orçamentária, e essa restrição orçamentária, ela nos diz o quê? Nos diz que eu quero perseguir uma curva de diferença bem distante, bem superior, só que eu tenho um problema para conseguir fazer isso. Se a minha renda aumentar, daqui para cá, eu consigo atingir curvas de diferença superiores, por exemplo. Para atingir a curva de diferença U2, só se eu tiver uma renda RO2. Entretanto, se eu tiver uma renda RO1, eu posso tanto atingir a curva de diferença U0 quanto U1. Então, o que é que vai acontecer se eu escolher um ponto onde eu atinjo a curva de diferença 1 com a renda R0, vai ser esse ponto aqui. Mas também com essa mesma renda, eu posso atingir essa curva de diferença U0, né? Então, a questão é, o que está acontecendo aqui? Eu posso atingir essa curva de diferença U0 com essa renda RO1, mas também com essa mesma renda eu posso atingir a curva de diferença U1. O que acontece se eu atingo a curva de diferença U1 ao invés de U0? Essa curva de diferença 1 vai estar maximizando a utilidade da minha renda. Entretanto, o que acontece se eu consigo ter uma renda R2, restrição orçamentária número 2, a renda maior. Com essa renda eu posso atingir esse ponto, ou esse ponto. Ou seja, nesses três pontos diferentes, ponto A, ponto B, o ponto C, o que é que está acontecendo nesses três pontos? Eu posso, os pontos A, B e C, eu estou fazendo o quê? Difícil desenhar um C, né? Muito bem, vamos partir do princípio que isso aqui é um C. Certo? Então, os pontos A, B e C, o que é que está acontecendo? A renda é a mesma, mas as utilidades são diferentes. Então, a grande questão do Pareto era o seguinte: se a renda é a mesma, mas as utilidades são diferentes, o que é que nós temos? O Pareto pensou o seguinte: primeiro, vamos tentar evitar comparação entre indivíduos diferentes. Vamos pensar só no mesmo indivíduo, porque o mesmo indivíduo tem as mesmas preferências. Indivíduos diferentes têm preferências diferentes. E a ideia do Pareto era o quê? Eu quero maximizar a utilidade individual, portanto, eu quero saber como é que eu faço para sair de pontos como A e B e chegar em ponto C. Por quê? Ponto C pega uma curva, U2, que é uma curva superior ao 0 e ao 1, portanto, gera maior utilidade, certo? Então, o Pareto utilizou ou criou esse conceito. Que conceito é esse? Ótimo de Pareto. O que é o ótimo de Pareto? O ótimo de Pareto ocorre quando se consegue atingir um ponto onde, sendo o mercado perfeitamente competitivo, é possível alocar os recursos sem desperdício desses recursos. Portanto, a maximização da utilidade. O que acontece nos pontos A e B? Eu estou tendo desperdício de recursos, por quê? Porque minha restrição orçamentária intertemporal RO2 é maior do que a RO1 e maior do que a RO0. Portanto, ela pode atingir uma utilidade maior. Mas se eu utilizo essa restrição orçamentária intertemporal para ter a renda para atingir a curva U1 no ponto B, o que acontece? Significa que isso está gerando o mesmo bem-estar que eu estou tendo no ponto D de dado. O que acontece no ponto D de dado? A renda é muito menor, só que o bem-estar é o mesmo.
No ponto D de dado, eu estou maximizando essa renda RO1. Mas no ponto B de bola, eu estou tendo uma renda bem maior, mas não estou maximizando a renda. Portanto, seria um desperdício de recursos. E o que acontece no ponto A? No ponto A, eu estou tendo o quê? Eu estou tendo o mesmo bem-estar que no ponto... Opa! Mesmo bem-estar que no ponto E, e estou tendo também o mesmo bem-estar que no ponto F. O que acontece no ponto E e no ponto F? Eu tenho rendas bem menores, no entanto, o bem-estar é o mesmo que no ponto A. Em todos os três pontos, A, E e F, eu estou em cima da curva de diferença do zero. Ora, por que eu vou ter um bem-estar diferente, ou por que eu vou ter o mesmo bem-estar, se a renda é diferente? Tenho rendas diferentes, mas o mesmo bem-estar. Por que isso está acontecendo? Renda RO0 atinge esse ponto F. Renda RO1 pode atingir ou o ponto E ou o ponto D. A renda RO2 pode atingir os pontos A, B e C. Por que eu atingiria com a renda RO2 os pontos A ou B, se eu posso atingir o ponto C, que é um ponto que tem muito mais bem-estar? Por que com a renda RO1 eu atingiria o ponto E, se eu posso atingir o ponto D, que gera mais bem-estar? Os pontos A, E e F têm o mesmo nível de bem-estar, embora as rendas sejam bem diferentes. Significa o quê? Significa que o Pareto estava muito preocupado com isso. Como é que eu não desperdiço recursos? Como não desperdiçar recursos? Primeiro, ele pensou o seguinte: vamos pensar num ponto onde a gente tem uma distribuição de bens entre os consumidores, que é a distribuição ideal. Vamos pensar numa alocação técnica de recursos, que também seja ideal, e quantidade de produção, que também são ideais. Para isso, o que ele fez? Para isso, ele pensou o seguinte: vamos pensar uma economia. Na verdade, a economia tem o quê? Inúmeros consumidores, inúmeros produtores, inúmeros recursos e inúmeros produtos. Mas o Pareto pensou: a gente, no nosso exemplo, pegar só dois produtores, João e Maria, dois consumidores, também João e Maria, dois recursos, capital e trabalho, e dois produtos, carne e batata, a gente vai ver como é que funciona essa economia 2 por 2, né? Tudo dois. Se a gente descobrir como essa economia funciona, a gente talvez possa extrapolar para N consumidores, N produtores, N recursos e N produtos. Certo? Então, o Pareto começou a pensar no seguinte: primeiro, o que acontece quando João e Maria começam a trocar carne e batata? Aqui é a preferência do João por carne e batata, aqui é a preferência da Maria por carne e batata, e eles vão começar a trocar. Eles trocam. O João pode pensar o seguinte: gosto muito mais de comer carne do que de batata, então eu vou, por mais que eu produza batata, eu vou querer trocar essa produção com a Maria. Maria pode ser diferente, pode pensar: não, eu quero comer pouca carne, eu prefiro muito mais comer batata, prefiro vegetais à proteína animal, então eu vou querer comer toda quantidade de carne que eu produzi, eu vou querer trocar o máximo com o João para ficar com mais batata. Então eles vão trocar. Cada vez que eles trocam, aumenta a utilidade deles, né? O João tem muita batata e pouca carne, ele pensa: eu gosto mais de carne, então eu vou trocar minha batata por mais carne com a Maria. A Maria tem mais carne do que ela deseja e menos batata do que ela deseja. Então, ela vai trocar com o João. Essas trocas serão feitas até o ponto em que a gente tem o quê? A gente vai igualar essas taxas marginais. Quando a gente iguala essas taxas marginais, o que a gente tem? Aí as trocas param. Quando as trocas param, é por quê? Porque as taxas marginais de substituição técnica foram igualadas. Então, aí a Maria está satisfeita com a quantidade de batata e carne que ela tem, o João está satisfeito com a quantidade de carne e batata que ele tem, então ele não vai querer mais trocar,
porque eles já estão ambos satisfeitos com essa alocação, que é diferente da alocação inicial, né? A alocação inicial é 1, e aí eles trocam para atingir uma alocação melhor. Muito bem. Se isso é feito com carne e batata, também pode ser feito com capital e trabalho. Daqui é a quantidade de capital e trabalho que são investidos para produzir carne, e aqui é a quantidade de capital e trabalho investidos para produzir batatas. Só que, como cada um tem uma preferência diferente, pode ser que, depois de um tempo, somando as preferências por batata do João e da Maria, se pensa, poxa, a gente produziu mais batata do que o que ambos desejam consumir. Somando as preferências por carne do João e da Maria, a gente pode pensar, poxa, a gente produziu menos carne do que João e Maria conjuntamente desejam consumir, perdão. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar mais capital e mais trabalho da produção de batatas e fazer para produzir mais carne. Por quê? Porque a gente vai estar trocando capital e trabalho entre produção de carne e batata para, finalmente, conseguir produzir a quantidade ideal de carne e de batata para que ambos possam trocar carne e batata e ambos constituam sua cesta de consumo ideal. Certo? Então, eu tenho trabalho alocado na produção de carne, capital alocado na produção de carne. Trabalho alocado na produção de batata, capital alocado na produção de batata. E esse capital e trabalho vão para um lado e para o outro para, finalmente, a gente achar a quantidade ideal. Quando é que a gente atinge a quantidade ideal? Quando a gente tiver essa igualdade aqui. Certo? Quando a gente tiver essa igualdade, a gente atingir a quantidade ideal de alocação de capital e trabalho para produzir carne e batata. Muito bem. Então, no final, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que a gente vai ter produzido uma determinada quantidade de carne e batata usando capital e trabalho e vai ter trocado, né? Carne e batata entre João e Maria vai ser esse processo de substituição. Depois de se produzir a quantidade coletiva ideal, cada indivíduo pensa diferente. Então, cada indivíduo vai escolher uma quantidade diferente de capital e de batata. E aí, como é que se vai dar esse processo de troca? Esse processo de troca vai se dar mais ou menos aqui. Aqui, ao invés de João e Maria, a gente tem sexta-feira, é um nativo de uma ilha, que o Robson Crusoe pensou que fosse deserta, mas no dia de sexta-feira ele encontrou um nativo, por isso ele passou a chamar esse nativo de sexta-feira. E temos esse náufrago chamado Robson Crusoe, que o navio que ele estava naufragou, todas as pessoas morreram, só ele que sobreviveu e conseguiu nadar até uma ilha e pensou, eu estou sozinho numa ilha, tenho que utilizar todos os recursos dessa ilha para sobreviver. E aí, ao invés de carne e batata, talvez eu tenha peixes e água de coco, né? Eu vou colher o coco das árvores para tomar água de coco e eu vou pescar peixe para comer proteína animal. De repente, depois de alguns dias, ele descobre que ele não está sozinho nessa ilha. Existe o sexta-feira, que é um nativo que mora na ilha. O que que vai acontecer? Vai acontecer uma alocação de recursos, né? O sexta-feira vai trabalhar colhendo coco e pescando. Com isso, ele pode consumir essa quantidade de coco e de peixe, essa quantidade de coco e de peixe e essa quantidade. 1, 2, 3, quanto maior o numeral em algarismos romanos, maior o bem-estar de sexta-feira. O Robson Crusoe também vai pescar peixe e colher cocos. Ele vai ter 1, 2, 3. Quanto maior em algarismos árabes, essas curvas de diferença de Robson Crusoe, mais bem-estar ele terá. Então, vai ver que os dois começam a colher coco e a pescar peixe, e aí eles estão aqui no ponto D de dado. O que acontece nesse ponto? Nesse ponto, os dois pensam o seguinte, Robson Crusoe está em cima
dessa curva de diferença, o sexta-feira está em cima dessa curva de diferença. Ambos estão na curva de diferença número 1 de cada um deles. E aí eles pensam, o que é que acontece se nós começarmos a trocar a quantidade de peixe que cada um pescou com a quantidade de coco que cada um colheu, e a gente for para esse ponto C aqui. Se nós chegarmos nesse ponto C aí, o que é que vai acontecer? O sexta-feira continua no ponto C em cima da mesma curva de diferença, mas agora o Robson Crusoe, nesse ponto, está atingindo o quê? Está atingindo uma nova curva de diferença, 3. Então, o que acontece com o ponto C com relação ao ponto D? O ponto C é considerado um ponto de ótimo de Pareto. Por quê? O sexta-feira não piorou sua posição, continua na mesma condição, mas o Robson Crusoe melhorou. Ele foi de 1 para 3. Então, ele melhorou sua condição no ponto C. Isso é que significa ótimo de Pareto, quando pelo menos um indivíduo da sociedade melhora sem que ninguém piore. Então, a ida do ponto D para o ponto C, quando Robson Crusoe e sexta-feira começaram a trocar peixe por coco, gerou uma melhora para o Robson Crusoe, mas o sexta-feira não piorou. Então, isso significa que o ponto C é um ponto de ótimo de Pareto, certo? O que acontece, entretanto, se eu fosse do ponto D, não para o ponto C, mas para o ponto A. O que está acontecendo aqui? Eu percorri essa trajetória aqui, do ponto D para o ponto A. Do ponto D para o ponto A, o que é que está acontecendo? Ao longo dessa curva aqui, do ponto D para o ponto A, a gente está tendo que o Robson Crusoe não mudou, continua em cima da curva número 1, mas o sexta-feira aqui atingiu a curva número 3. Então, do ponto D para o ponto A, o sexta-feira melhorou bastante, sem que o Robson Crusoe tenha piorado. O ponto A, portanto, é também um ponto de ótimo de Pareto, né? O ponto A significa que o Robson Crusoe continuou na mesma e o sexta-feira melhorou bastante. Do ponto D para o ponto C é o contrário, né? É o sexta-feira que continua na mesma e é o Robson Crusoe que melhora bastante. Então, ambos os pontos, C e A, são pontos ótimos de Pareto. Ambos os pontos significa que um melhorou sem que o outro tenha piorado, certo? Muito bem. Entretanto, o que acontece? Para sair do ponto D e ir para o ponto A, Robson Crusoe e sexta-feira fizeram trocas. Para sair do ponto D e ir para o ponto C, Robson Crusoe e sexta-feira também fizeram trocas. Em ambos os casos, um melhorou sem que o outro tenha piorado. E o que aconteceria se a gente fizesse algo um pouco diferente? Se a gente fizesse algo assim, eu saio do ponto D e vou para esse ponto aqui, que eu chamo de ponto E. O que está acontecendo no ponto E? No ponto E, eu tenho algo interessante, né? No ponto E, do ponto D para o ponto E, o Robson Crusoe não melhorou, mas o sexta-feira melhorou, né? Saiu da curva 1, foi para a curva 2. Só que imagine que se eu chegar no ponto E, eu não paro aí, eu continuo. Eu vou aqui do ponto E para o ponto B. O que está acontecendo no ponto B? No ponto B, eu continuo em cima da curva número 2, com relação ao sexta-feira, né? Mas com relação ao Robson Crusoe, eu saio da curva número 1, no ponto E, e vou para a curva número 2. O que está acontecendo, portanto, no ponto B, com ambos? Com relação ao ponto D de dado, o ponto B é um ponto onde
O Sexta-feira melhorou e o Robson Crusoe também melhorou. Né? Então, com relação ao ponto D de dado, o ponto B de bola é um ponto Pareto superior. Ambos melhoraram ao mesmo tempo. Né? Os pontos A e C, um melhorou e o outro ficou indiferente. Já o ponto B, com relação ao ponto D de dado, ambos melhoraram ao mesmo tempo. Também o ponto B é um ponto ótimo de Pareto. Certo? Então, se a gente fizer essa ligação dos 3 pontos ótimos de Pareto, que são os pontos A, B e C, a gente vai ter uma curva que liga todos os pontos ótimos de Pareto, é chamado de curva de contrato, certo? Essa curva azul escura é a chamada curva de contrato. Por quê? Todos os pontos ao longo dessa curva são chamados pontos ótimos de Pareto, que é aquele ponto onde pelo menos um melhorou sem que ninguém tenha piorado. Né? Os pontos A, B e C, pelo menos um melhorou sem que o outro tenha piorado, e, particularmente, o ponto B, ambos melhoraram ao mesmo tempo. Ninguém piorou e ambos melhoraram ao mesmo tempo. Então, a gente tem esse conceito de Pareto, que é o ótimo de Pareto, que é o momento onde não está havendo desperdício de recursos. E para que a gente chegue nesse ótimo de Pareto, a gente tem que estabelecer essas condições, né? Ou seja, essas igualdades entre essas taxas marginais, certo? Essa igualdade aqui, essa igualdade aqui, e essa, e essa igualdade aqui. Então, todas essas igualdades estabelecem todas essas 3 igualdades estabelecem a possibilidade da gente achar um ponto ótimo de Pareto. Ok? Muito bem. E aí? E aí o Pareto tem essa contribuição fenomenal que ele deu à economia. Essa contribuição é baseada em ideias do Leon Walras, de equilíbrio geral, e passou a permear uma quantidade grande de trabalhos no século XX até hoje. O ponto de ótimo de Pareto é um dos princípios básicos para quais os economistas trabalham para calcular melhoria de bem-estar. E, obviamente, as noções de Edworth, de curvas de diferença e de otimização, são essenciais para a gente chegar no ótimo de Pareto. Então, Walras e Edworth foram influenciadores importantes para o Pareto desenvolver seu trabalho. Bem, o que aconteceu depois? Como a gente pode ver aqui, quando a gente atingiu o ponto B, ambos melhoraram, mas nos pontos A e C, só um melhorou, enquanto que o outro não piorou. Todos os 3 pontos são pontos ótimos de Pareto. Mas aí chegou um economista inglês chamado Arthur Cecil Pigou, e ele disse o seguinte: olha, a gente pensar em termos de distribuição de renda, a gente tem 2 ótimos de Pareto aqui, o A e o C, e talvez não sejam um ponto de distribuição de renda muito boa. Por quê? Quando eu saí do ponto D e fui para o ponto C, quem é que melhorou? Só o Robson Crusoe melhorou. O Sexta-feira continuou em cima da mesma curva de diferença. Quando eu saí do ponto D para o ponto A, o Robson Crusoe continuou no mesma curva de diferença, ou seja, o mesmo bem-estar, mas o Sexta-feira melhorou bastante. Então, o que está acontecendo? Embora Pareto considere que os pontos A e C sejam pontos de ótimo de Pareto, ou seja, não está havendo desperdício de recursos da sociedade, o Pigou diz o seguinte: eu prefiro o ponto B. Por quê? Porque no ponto B, todos os 2 melhoram ao mesmo tempo. Ou seja, o Pigou estava muito preocupado com a questão da distribuição de renda. O que acontece quando o Bill Gates cria a sua empresa e inventa o
Windows, e todos nós, pessoas que não conhecemos nada de computação, passamos a comprar PCs com Windows. A nossa produtividade aumenta bastante. Só que nós ficamos um pouquinho melhor, mas o Bill Gates fica muito melhor, né? O Bill Gates fica multibilionário. Então, o que foi acontecer? Uma pessoa melhorou muito e os outros também melhoraram bastante. Mas com relação à distribuição de renda, houve um aumento da divergência de renda. O que acontece quando o Steve Jobs lança o iPhone em 2007? As pessoas passam a ter um computador no bolso com acesso à internet, então as pessoas melhoram muito o seu bem-estar quando compram um iPhone, né? E aí depois do iPhone, várias outras empresas criaram smartphones, né, semelhantes ao iPhone. Então, todo mundo que tem um celular, um smartphone, melhorou muito sua produtividade, ficou um pouquinho mais rico por se tornar mais produtivo. Agora, o Steve Jobs ficou muito mais rico, ele ficou super bilionário, né? Então, o que acontece? O Pigou, ele estava preocupado com isso. Ele dizia o seguinte, olha, tudo bem, Pareto criou o conceito de ótimo de Pareto, só que o Pareto, ele pensou num sistema onde um pode melhorar muito, enquanto outros melhoram só um pouquinho ou ficam iguais. Entretanto, eu vejo isso como um problema. Eu acho que o Bentham, quando pensou em termos de utilitarismo, ele utilizou o dinheiro como forma de calcular bem-estar entre pessoas que tinham preferências diferentes. Então, o Pigou concordou com o Bentham e pensou o seguinte, talvez a gente possa utilizar o dinheiro para fazer comparações entre pessoas diferentes. Então, se a gente pegar, por exemplo, dois professores universitários, eles ganham a mesma renda e aí um inventa uma patente e outro não inventa uma patente. Talvez esses dois professores que, nesse momento, têm uma renda muito semelhante, depois que inventar uma patente, um dos professores passa a ganhar muito dinheiro com essa patente. Um passa a ficar muito mais rico. Será que eu posso comparar o bem-estar dessas duas pessoas? Para Pigou e para Bentham, sim. Para Pareto, não. Né? Um economista anterior, o Sedgwick, ele já tinha trabalhado essa noção, né, de calcular custos e benefícios sociais e privados entre pessoas diferentes, enquanto os marginalistas costumavam discordar desse tipo de comparação. Né? A ideia é o quê? O que acontece se houver muita divergência entre as pessoas que conseguem consumir determinados bens, gerando, portanto, custos e benefícios privados para ela, e as consequências sociais do consumo disso, ou seja, os custos e benefícios públicos. Então, o Pigou estava pensando nisso. Ele pensou o seguinte, imagine que se constrói uma ferrovia, essa ferrovia liga o país de uma cidade para outra, e as pessoas que têm dinheiro suficiente para pagar a passagem de trem conseguem se deslocar com muito mais facilidade. Ou seja, essa ferrovia vai diminuir os custos para as pessoas que querem se deslocar e ir de uma cidade para outra, porque essa ferrovia vai passar em meio a campos, né? Em meio a fazendas, em meio à propriedade de outras pessoas. E talvez essas pessoas que agora têm que se deparar com poluição das ferrovias, né? Poluição não só visual, mas poluição. Se as ferrovias naquela época os trens eram a vapor, né? Então poluíam bastante, locomotiva a vapor, queimavam carvão, e aí gerava muita poluição. E também os trens passam em meio a propriedades e o atrito da roda de ferro do trem com o trilho, às vezes gera algumas faíscas, né? Essas faíscas podem cair na vegetação e causar incêndios. Então, o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte, o Pigou pensou,
existem custos e benefícios sociais advindos de consumo e produção de bens, e existem custos e benefícios privados. Então, para o Pigou existia um grande problema, que era o seguinte: o equilíbrio de mercado só se preocupa com os custos e benefícios privados. Quando o Marshall baseou sua lei da oferta e da demanda e mostrou aquela estrutura de curva de oferta e curva de demanda, e também mostrou a estrutura de equilíbrio de mercado, o que era que o Marshall estava fazendo? Ele estava mostrando custos e benefícios privados. Então, a gente tem algo assim, né? Assim, uma estrutura onde eu tenho um equilíbrio, onde esse equilíbrio vai me dar uma quantidade de equilíbrio, vai me dar um preço de equilíbrio. Então, basicamente, o que é que eu tenho? Opa, tá bom aqui. Preço. Assim. Preço de equilíbrio, quantidade de equilíbrio. Né? E aí, se eu tenho preço e quantidade de equilíbrio, o que é que eu faço? Para o Pigou, isso refletia as preferências de um mercado. Só que ele pensou o seguinte: pode ser que aqui eu tenha um custo social que seja muito mais alto. O que é que significa esse custo social? Esse daqui, em verde, seria o custo social. Custo social. E em roxo, o que é que eu tenho? Em roxo eu tenho um custo privado. Ou seja, eu tenho um custo privado difícil desenhar isso aqui, né? Tem um custo privado e tem um custo social. Qual é o custo privado? As pessoas pagam bilhetes para andar no trem e com essa receita a empresa consegue construir trilhos e consegue manter as locomotivas, pagar os seus funcionários e tudo. Esse é um custo privado para as pessoas e para as empresas. E essa curva de demanda aqui, ela propicia o quê? Essa curva de demanda faz o seguinte: a curva de demanda aqui D, ela é a receita que a empresa tem para cobrir os seus custos privados. Aí funciona muito bem o mercado, só que o Pigou chegou e disse o seguinte: espera aí, mas e o custo de traçar essa linha férrea e invadir a propriedade das pessoas e levar a poluição sonora, levar a poluição visual e levar a poluição através de gases e de carvão sendo queimado para o campo, para pessoas que não estão usando essa linha férrea. Isso significa o quê? Eu tenho um custo social que é bem mais alto. O que esse custo social está fazendo? Esse custo social está elevando muito o custo da gente viver numa sociedade onde a gente tem linhas férreas, né? Então tem um custo social e tem um custo privado. E o que é que esse custo social está fazendo? Esse custo social deveria ser interpretado pela sociedade como algo a levar em consideração. Então, se a gente levar em consideração esse custo social, o preço que leva em consideração esse custo social deveria ser mais alto, né? Deveria ser algo assim como esse P'. P'. P' é o quê? É o preço que leva em consideração o custo para a sociedade da poluição visual, da poluição sonora, da poluição de fuligem. E aí, se esse custo fosse levado em consideração, a quantidade que seria produzida de linhas férreas e viagens de trem seria bem menor. Ao invés desse Q, seria esse Q' aqui. Então, eu teria uma redução das viagens, da quantidade de linhas férreas e de trens,
e teria um aumento de preço. Mas a questão que o Pigou pensou é como encarar esse custo social. O mercado só olha para os custos privados. O custo privado é a demanda. Como é que a gente pode fazer com que esse custo social seja exercido? Então, o Pigou pensou o seguinte, vou botar aqui em cima, um gráfico para ficar menos poluído. Se eu tenho aqui custo privado, a curva de custo privado está aqui, né? Demanda também privada, né? Está aqui. E aí o que é que ele quer fazer? Quer fazer o seguinte, eu tenho um custo social aqui, ó, que vai gerar um preço mais alto. Como é que eu faço que isso seja exercido? Que tipo de coisa é possível fazer para se chegar a esse ponto? Né? O Marshall já tinha falado disso, né? Alfred Marshall, que foi um economista da Universidade de Cambridge, contemporâneo do Pigou, ele diz o seguinte: o que acontece quando eu tenho aqui um preço de mercado? Nossa, verde não, verde vai ficar muito poluído. Vou botar aqui, sei lá, laranja. Preço de mercado e quantidade de equilíbrio de mercado, laranja. Né? Preço de mercado, aqui é laranja, equilíbrio de mercado também laranja. Aí o governo chega e passa a cobrar um imposto. O que é que esse imposto faz? Esse imposto faz o seguinte: esse imposto, se o consumidor tiver que pagar esse preço, esse ó, PC, que é o preço que o consumidor passa a pagar. A demanda corta aqui, né? Esse novo preço. Por que vai ser esse preço? Porque aqui é o custo social, né? Custo social, que é essa curva aqui, nova curva de custo que vai levar em conta a poluição sonora, a poluição visual, tudo. Só que aí, o custo privado está aqui, né? O custo privado pensa o seguinte, ó, o custo privado de manter estradas de ferro, de manter os trens rodando, e aqui a demanda que os consumidores vão ter para consumir essas estradas de ferro. A demanda não muda, continua essa verdinha. O que muda é o custo privado, que é esse verdinho, para o custo social, que é esse azul clarinho. Né? Então, para essa nova condição, o que, é que vai acontecer? Qual vai ser o preço que os consumidores... qual vai ser o preço que o produtor, o dono da estrada de ferro, vai receber depois da cobrança do imposto? Vai ser esse aqui, né? Ou seja, o preço para o produtor vai ser muito baixo. Preço, opa, vou botar aqui bem lá, preço para o produtor. O que é esse preço para o produtor? Está aqui. O preço para o produtor está aqui, ó. Nesse nível aqui. Então, tem essa diferença entre o preço para o produtor e esse preço para o consumidor. Como é que eu chamo essa diferença? Eu chamo essa diferença de impostos. O que são os impostos? Os impostos são equivalente a essa área aqui. Ó, essa área aqui, vermelha, toda essa área aqui serão os impostos que é a diferença entre o preço que o consumidor paga e o preço que o produtor recebe. O fato de, agora, o governo estar cobrando impostos vai gerar o quê?
vai gerar uma queda bem significativa da produção, né? O que é que vai acontecer? Antes, quando era um mercado livre, sem impostos, a demanda era essa, os custos eram esses, e a quantidade produzida e consumida era esse Q laranja. Quando os impostos passaram a ser cobrados, o que foi que aconteceu? Houve uma queda. Uma queda da produção, uma queda do consumo, de Q para Q', e o preço que o consumidor passou a pagar deixou de ser esse preço laranjinha, que é o preço de equilíbrio de mercado, passou a ser PC. E o preço que o produtor passou a receber passou a ser PP. Então, essa diferença entre PC menos PP é o imposto arrecadado pelo governo, que equivale a essa área vermelha aqui. Então, o que acontece? Acontece que Pigou disse exatamente isso. Se a gente quiser levar em consideração os custos para a sociedade, a gente vai ter que cobrar impostos. E os impostos vão fazer o quê? Fazer isso aqui, ó. Os impostos vão elevar os custos privados para que eles se igualem aos custos sociais. Fazer estrada de ferro, ligar cidades via trem, de uma cidade para outra, as pessoas poderem andar, gera benefícios privados, que as pessoas vão, obviamente, circular mais pelo país, mas gera custos sociais. Gerando custos sociais, então, o que a gente vai ter é um processo onde nós teremos poluição. Poluição sonora, poluição visual e poluição atmosférica, né? Então, a ideia básica é que o Pigou tem essa contribuição muito grande. Aqui tem impostos e subsídios. Por que subsídios? Impostos e subsídios porque, além de impostos, o que acontece se a gente estiver num setor em que eu tenho algo assim? Pense agora em algo um pouco diferente. Eu tenho aqui o custo privado, aqui a demanda e eu vou ter, com esse custo, com essa demanda, aqui preço, né? Aqui quantidade. Então, quantidade aqui. Preço aqui. Muito bem. Tudo bonitinho, tudo certinho. Preço e quantidade. Eu tenho aqui o preço de equilíbrio. Preço de equilíbrio, quantidade de equilíbrio. Maravilha. Tudo muito bem, tudo muito certinho. Mas aí, o que acontece quando o governo pensa o seguinte: as pessoas têm saúde, as pessoas são saudáveis, mas de repente surgiu um vírus terrível que está matando todo mundo. E como é que a gente resolve o que é que a gente faz para tentar salvar a vida das pessoas? A gente pode pensar em criar uma vacina. Então, a indústria farmacêutica mundial se depara com essa demanda por vacinação. Ela, para desenvolver as vacinas, ela tem um custo, certo? Custo para desenvolver vacina, demanda por vacina. Ela começa a produzir vacina, e aí esse é o preço das vacinas, em rosinha, e essa é a quantidade de vacinas que as pessoas vão demandar para tentar sobreviver. Muito bem. Maravilha. Só que aí o governo pensa o seguinte: espera aí, essas vacinas geram um benefício grande demais. Eu não posso permitir que só essa quantidade pequena de pessoas seja vacinada. Eu preciso vacinar toda a população. Se eu preciso vacinar toda a população, eu quero pensar o seguinte: qual é o benefício social de vacinar muito mais gente? Isso daqui seria a demanda que gera um benefício social de vacinar muito mais pessoas. Está difícil desenhar esse dedo.
Então, essa é a demanda que gera um benefício social. Aqui, o benefício social é maior do que o benefício privado. Porque se a pessoa se vacina, eu vou numa clínica de vacinação, a gente está falando do mercado livre, né? O mercado livre. O mercado livre significa o quê? As pessoas têm uma demanda para se vacinar, vão e aqui está o custo. Aí o governo pensa o seguinte, mas eu não vou permitir que as pessoas simplesmente vão numa clínica de vacinação, comprem a vacina e se vacinem. Por quê? Isso gera um custo para elas, pagar o valor da vacina. E qual é o benefício? O benefício é que elas ficam imunes. Então, elas podem até pegar a doença, mas não vão morrer. Certo? Vai ser uns sintomas leves, vão sobreviver, ninguém vai morrer, ninguém vai para o hospital, ninguém vai ser internado na UTI, ficar vários dias correndo risco de morrer. Só que, para as pessoas, como há esse custo da vacina, algumas pessoas vão pensar que a renda que elas têm não é suficiente. Então, o que é que eu posso fazer? Posso fazer o seguinte, eu vou subsidiar essa vacinação. Eu vou pegar, como o benefício social é muito maior do que o benefício individual, eu vou pegar e vou subsidiar essa vacina. O que eu quero é que a quantidade de pessoas vacinadas não seja apenas essa quantidade de quê? Eu quero que a quantidade de pessoas vacinadas seja uma quantidade bem maior. Quantidade aqui, ó. Q estrela. Ou melhor, Q estrela não, Q linha. O que é Q linha? Q linha é a quantidade de pessoas vacinadas que vai conseguir me gerar esse bem-estar social. Só que o grande problema de Q linha. Para eu atingir Q linha, como as empresas têm um custo para produzir essas vacinas, as empresas vão produzir mais vacinas se elas se depararem com a possibilidade de vender as vacinas a esse preço aqui. Que preço é esse? Esse preço em azul, escuro, é um preço que elas vão receber, ou seja, é o preço que o produtor vai receber, preço do produtor, certo? Só que, se as pessoas tiverem que pagar esse preço, o que é que a demanda está me dizendo? A demanda para vacina, se as pessoas tiverem que pagar esse preço, vai ser uma demanda lá embaixo, né? Ou seja, o preço que os consumidores se disporão a pagar vai ser algo mais ou menos assim. Preço do consumidor. Então, os preços que os consumidores vão se dispor a pagar vai ser ali embaixo. Ó. E os preços que os produtores vão desejar receber para produzir essa quantidade de vacinas vai ser lá em cima. Então, o que é essa diferença? Aqui dentro é exatamente o subsídio. O que é o subsídio? Subsídio é essa área amarelinha aqui. Né? Subsídio é exatamente essa área amarela. Ó. Quem é que vai ter que pagar esse subsídio? Opa, botei subsídio ali dentro, mas devia ter tirado. Né? Esse amarelinho aqui é o quê? Aqui é o subsídio, certo? Subsídio está em amarelo. É exatamente toda essa área amarela. Então, é por isso que o Pigou disse, olha, existem os chamados impostos piguvianos, mas também existem os subsídios piguvianos. Qual a diferença de impostos piguvianos? Quando o custo social for maior do que o benefício, que o custo privado, eu vou ter que cobrar impostos desse bem que está gerando externalidades negativas, né? Poluição sonora, poluição visual, poluição atmosférica. Já quando for algo que gerar benefícios sociais muito maiores do que os benefícios privados, então eu vou subsidiar esse mercado. Por quê? Porque eu quero, como governo, aumentar o bem-estar da sociedade. E aí, para aumentar o bem-estar da sociedade, eu vou subsidiar esse mercado. Por quê?
Porque eu quero que mais pessoas consumam esse bem do que as pessoas estão consumindo atualmente. Como as pessoas têm que tirar dinheiro do bolso para pagar, isso gera uma restrição ao consumo delas. Então, eu vou subsidiar para que fique mais barato para as pessoas, ó. As pessoas vão pagar só esse valor aqui, PC. Mas a quantidade consumida vai ser muito maior. Então, o PIGU teve essa contribuição, que é uma contribuição fantástica, fenomenal. Depois do PIGU, teve esse economista aqui, chamado Ronald Coase, que ele disse o seguinte, ele escreveu esse artigo, acho que em 1960, e ele disse o seguinte, olha, a análise do PIGU é muito boa, mas a gente pode resolver esse problema sem precisar nem de impostos, nem de subsídios. Como? Pelo seguinte, porque em muitos casos pode haver externalidades recíprocas. Por exemplo, imagine eu, que sou um plantador que planto uma determinada cultura na minha fazenda, e do lado da minha fazenda existe um apicultor, que ele cuida de abelhas. Ele produz muito mel, porque ele tem muitas abelhas. E o que está acontecendo aqui? Como eu tenho uma plantação muito boa, muito vasta, se o meu vizinho cuida de abelhas, as abelhas vêm na minha plantação, pegam o pólen da minha vegetação para produzir mel. Só que nesse processo de polinização, as abelhas ajudam a polinizar a minha plantação, o que faz com que minha produção cresça muito mais. Qualquer produção que tenha abelhas em volta, ela é muito maior do que a produção de qualquer cultura que não tenha abelhas por perto. Então, eu estou me beneficiando do fato do meu vizinho ser um apicultor, e eu não estou pagando nada para ele. Por outro lado, o fato dele criar abelhas e ter uma vegetação muito vasta na região faz com que as abelhas dele produzam muito mais mel do que se não tivesse vegetação nenhuma. Então, ele também está se beneficiando. E foi isso que o Coase argumentou. Ele disse, olha, se tem uma estrada de ferro que está cortando a região, pode ser que as pessoas vão para essa região fazer turismo. E desse turismo, os próprios fazendeiros acabam se beneficiando. Pessoas plantam alimentos em sua fazenda e vendem para os turistas. As pessoas fazem ecoturismo em suas fazendas e têm uma renda através desse ecoturismo. Qual seria a possibilidade desse ecoturismo existir se não tivesse estrada de ferro, se as pessoas não pudessem se deslocar para essa região? Então, o Coase pensou exatamente nisso. Olha, pode ser que essa questão da externalidade se resolva por si só, simplesmente pelo diálogo entre as pessoas. As pessoas podem dialogar, podem conversar entre si e pensar. Os fazendeiros pensam, você, estrada de ferro, quer cortar minha fazenda? Então vamos negociar o valor que você vai me pagar para cortar a minha fazenda. E aí você pode construir sua estrada de ferro na minha fazenda sem problema nenhum que a gente negocie esse valor. Aí o dono da estrada de ferro diz, olha, a estação de trem vai ficar bem pertinho da sua fazenda, vai ter um monte de turista indo para a sua fazenda, você pode fazer ecoturismo, pode produzir alimentos e vender para esses turistas, então isso já vai pagar a inconveniência da estrada de ferro cortar a sua fazenda. Então, haverá argumentos de um lado, argumentos de outro, e dependendo da estrutura de direito de propriedade, o dinheiro vai mudar de mãos exatamente de acordo com esses argumentos, como, por exemplo, uma empresa que polui o rio. Uma empresa que polui o rio, ela pode sofrer impostos e pagar impostos para o governo por poluir esse rio. Ou ela pode negociar com a comunidade que fica rio abaixo, que tem, recebe toda a poluição da empresa, para pensar o seguinte, olha, eu vou pôr filtros para deixar de poluir o rio, eu vou patrocinar um hospital para que as pessoas que eventualmente ficaram doentes da poluição possam ser tratadas e fiquem boas dessas doenças. Então, dependendo do estabelecimento de leis e de direitos de propriedade, as partes podem negociar livremente sem necessariamente existir um imposto a ser cobrado ou um subsídio a ser dado, né? Por exemplo, a lei do silêncio é um exemplo claro disso, né?
pessoas não podem fazer barulho entre 10 da noite e 6 da manhã. Se o que aconteceria se alguém quisesse dar uma festa? Alguém quisesse dar uma festa no condomínio, poderia negociar com os vizinhos. Olha, a gente queria fazer bastante barulho entre 10 da noite e 6 da manhã no meu apartamento, e aí como é que eu poderia compensar vocês pelo fato de eu estar burlando o período de descanso de vocês? Então, o COSE pensou exatamente nisso. Pode existir uma solução que é negociada entre as partes e essa negociação pode ser melhor do que os impostos e subsídios pigovianos. Por outro lado, o que acontece se tem nesse condomínio uma quantidade grande de pessoas e pessoas idosas que querem dormir cedo, não querem ser importunadas de jeito nenhum? Pode ser que os jovens do condomínio pensem, opa, a gente concorda com tanto que a gente seja convidado para a festa. Tudo bem, beleza. Mas pode ser que tenha pessoas doentes ou idosos que podem dizer, não, eu quero meu silêncio, eu tenho direito ao meu silêncio, eu não quero festa no meu prédio de jeito nenhum. Então, pode ser que algumas pessoas acabem impedindo essa negociação, né? Então, pode ser que às vezes não seja factível essa negociação por causa dessas características, né? Bem, esse é um debate muito sofisticado, um debate muito rico. Ao longo de todo o século XX, esse debate foi bastante feito entre Coase e entre Pigou sobre as consequências das externalidades e como lidar com as externalidades, tanto externalidades positivas quanto externalidades negativas, e até hoje esse debate rende bastante. E a escola que estuda bem-estar social utiliza esses instrumentos muito ricos, tanto do Coase quanto do Pigou, certo? Acho que a aula de hoje a gente fica por aqui. Na aula que vem a gente continua debatendo essas questões, a gente vai lidar com outras contribuições do Pigou, como o sistema de diferenciação de preços, e também contribuições de outros autores que trabalharam essa questão do bem-estar social. Ok? É isso. A aula de hoje a gente fica por aqui. Tenham todos uma boa segunda, uma boa semana e até lá.